Quando falei sobre a vida do Schelling, eu já mencionei que é bastante difícil captar a filosofia do Schelling, já porque não tem a filosofia do Schelling, tem filosofias do Schelling e nem é sempre claro até que ponto e em que conteúdos os diferentes sistemas que ele apresenta se distinguem. Contudo, naturalmente também tem algo como um fio condutor em todas essas filosofias que o Schelling desenvolve. Eu gostaria agora levar à tona um pouquinho esse fio condutor, essas ideias que os diferentes sistemas do Schelling têm em comum. Mas isso também não é muito fácil e não é tão claro qual seja este solo comum de todas as suas teorias. Eu vou começar no começo, quer dizer, no começo cronológico, com o início do filosofar do Schelling. A grande paixão intelectual do Schelling era inicialmente a filosofia do Fichte. Contudo, essa paixão ela não caiu do nada, ela já caiu em um solo preparado e ele foi preparado por essas conversas dos três amigos em Tübingen no Evangelische Stift, Schelling, Hegel e Hölderlin. E o ponto de partida dessas conversas era a filosofia kantiana, e uma grande inspiração nessas conversas foi a filosofia monista do Spinoza, que foi levado a um público pelo Jacobi. Em intenção crítica, o Jacobi queria criticar este panteísmo do Spinoza, contudo o efeito era contrário, muita gente se fascinou por essa filosofia, onde tem um princípio único, o absoluto, Deus, que de certa forma é tudo, a única realidade, a única substância, e o resto da realidade aparente são modos deste absoluto manifestar-se ou articular-se. Não vou entrar mais na filosofia do Spinoza aqui, naturalmente. Só queria dizer, né, que essa é uma filosofia que apresenta um monismo estrito, né, uma unidade do todo do real no sentido mais forte possível. Na verdade, só existe uma única realidade. E claro, isso se opõe ao kantianismo com seus vários dualismos. E os três amigos ficaram muito impressionados pela filosofia kantiana, como todos naquela época, todos os intelectuais naquela época, mas ao mesmo tempo eles sentiram uma aversão profunda a esse dualismo, né, a essa ideia de que tem um rompimento radical entre o sujeito e sua consciência, os objetos que são dados para ele, e o real em sentido estrito, quer dizer, a coisa em si. E além disso, tem essas outras distinções fundamentais e insuperáveis em Kant. E isso não satisfazia a mente destes três, né? Uma mente jovem, entusiasta e também inspirada por este misticismo religioso que eles conheciam de suas famílias protestantes. Pelo menos o Hegel
Schelling até certo ponto também. E já naquele mais antigo fragmento de sistema, eles formulam o anseio por uma nova metafísica. Claro, a antiga foi destruída pelo Kant. Eles não querem voltar para isso, não querem voltar para o tomismo, para a escolástica, nem para o Leibniz, mas querem uma nova metafísica que possa superar estes dualismos kantianos. E aí, para o Schelling, a filosofia do Fichte parece ser a solução nessa primeira época. Porque o Fichte ele tenta justamente resgatar aquilo na filosofia kantiana que é a base unificante. E isso só pode ser o eu, acha o Fichte. Essa ideia de que precisamos buscar na filosofia do Kant ainda essa base comum, unificante, isso já foi articulado pelo Reinhold. Isso só estou anotando aqui para dar justiça a este pensador que não foi grande e famoso, mas essa ideia vem dele, e o Fichte adota essa ideia e dá uma nova resposta a essa pergunta, e essa resposta em Fichte é o eu. E o Schelling, ele adota essa solução do Fichte 100% neste momento. Isso quer dizer, o Schelling, ele afirma 100% essa ideia do Fichte de que o princípio fundamental é um princípio prático, de ato, de ação, de dinâmica. E, no fundo, este princípio é a liberdade, como em Fichte. Mas liberdade como dinâmica, como devir, como libertação, também como dever. O homem tem o dever de desenvolver sua liberdade e de tornar o mundo adequado às exigências da liberdade. E a liberdade como vontade. E nesse sentido, a liberdade ela é independente do real e, de certa forma, precede ao real, ao mundo real concreto. Em termos teológicos, poderíamos dizer a liberdade de Deus precede a criação do mundo. Então tem primeiro a liberdade e depois tem realidade, pelo menos mundo real concreto, distinto de Deus. Isso parece mais ou menos plausível no contexto da teologia. O Fichte leva essa noção da liberdade que precede a realidade e traz ela para a teoria do sujeito, para seu idealismo, e aí é o eu cuja liberdade precede tudo. O eu que, com seu ato, com seu estado de ação, estabelece primeiro a si mesmo, posicionar o eu, depois essa relação de eu não é eu enquanto limitados. Então essa ideia da liberdade que precede tudo, que é dinâmica, que é dever, que é vontade, essa ideia do Fichte, o Schelling adota e se subscreve a ela 100%. Contudo, a outra inspiração permanece aquela inspiração monista que vem do Spinoza. E aí, podemos resumir essa intuição na fórmula Hen, Kai, Pan. Isso é grego antigo.
Mas estes jovens, eles dominavam muito bem o grego antigo, então eles gostavam, né, dessas frases nessa língua. Então, isso já se encontra em Platão, nos autores antigos, o e todo. Então, literalmente, é e todo, e a noção aqui é que deve ter que é todo, que deve ter uma unidade do todo, que o todo deve ser uma totalidade unificada, baseada num princípio único. Essa é essa intuição fundamental voltada contra o kantianismo. Para entender isso melhor, eu preparei aqui alguns slides. Então, essa é uma apresentação muito resumida, esquematizada dos dualismos kantianos. Dessas divisões que o Kant estabelece, e através dessas divisões ele não apenas organiza seu sistema, mas ele resolve as perguntas. Este é o método de Kant de responder aos problemas sob o ponto de vista formal abstrato. É um método que não apenas dele, mas que se usava e ainda se usa muito na filosofia. Hoje em dia é muito comum na filosofia analítica. Aí se abre uma distinção, você pode defender ou isso, ou A, ou B. Né? Normalmente são duas alternativas, às vezes são três, mas normalmente duas. Né? E aí os filósofos adotam uma distinção, uma opção ou a outra e argumentam em favor dela. Então, mas se você adota A, você pode, dentro do A, né, adotar a posição X ou Y, e assim continua. E no Kant nós vemos este modo de construir uma teoria quase em perfeição. Nós temos a grande diferença fundamental entre a coisa em si e aquilo que é para nós, o que usa o dado para o sujeito. Então, temos os noumena e os fenômenos. Essa é a grande divisão insuperável. O sujeito nunca alcança a coisa em si, a coisa em si nunca penetra enquanto tal no mundo do sujeito. Mas o mundo do sujeito também não é unificado. Aqui temos primeiro a distinção entre sensibilidade e intelecto. Sensibilidade ela é receptiva, o intelecto é espontâneo. Dentro da sensibilidade nós temos a distinção das duas formas de espaço e de tempo, e dentro do intelecto nós temos mais distinções. Nós temos a distinção entre entendimento e razão. O entendimento é a faculdade dos juízos, a faculdade de julgar, razão é a faculdade das inferências, de fazer silogismos, de passar de umas duas premissas a uma conclusão. No entendimento, nós temos quatro categorias, e essas se dividem em dois grupos principais, as categorias matemáticas, qualidade e quantidade, as dinâmicas, relação à modalidade, e apenas dentro das categorias nós temos três, aparece o número 3, né? Porque, claro, né, quando você trabalha com tais distinções, tipicamente você tem 2 ou 2 vezes 2, que é 4, né? Na razão, nós temos na razão teórica, outra vez 3, né, 3 ideias, Deus, alma, cosmo como um todo. E na filosofia prática nós temos
dois tipos de imperativos. Nós temos imperativos hipotéticos e categóricos, e entre os hipotéticos nós temos dois. Nós temos os problemáticos e os assertóricos. E assim por diante. A gente poderia continuar. Normalmente o Kant divide em dois, raramente também em três. Naturalmente, isso é um aspecto muito superficial, né, de uma teoria filosófica, né, qual é a sua arquitetônica. Mas, pelo menos no caso de um filósofo sistemático, se esconde atrás deste aspecto meramente formal algo mais profundo. Isso é o caso tanto no Kant como nos outros idealistas alemães. Então, isso é o sistema do Kant sobre este aspecto completamente superficial, mas é isso que o Schelling, junto com o Hegel e Hölderlin, acham insatisfatório. Essas distinções, estes abismos insuperáveis, e aí tem ainda o problema imanente dessa filosofia que trabalha com tais dualismos, que isso eu mencionei quando falamos sobre Kant. Como é que podemos falar em coisa em si e em afeição pela coisa em si, se, para assim dizer, não podemos falar sobre ela porque as nossas categorias fundamentais não são aplicáveis a ela. Bem, aí eu vou fazer uma observação mais geral. Podemos distinguir dois impulsos fundamentais para uma pessoa fazer filosofia. Um impulso é: eu gostaria de ter uma filosofia que faz certa coisa. Eu gostaria de ter uma filosofia que supere os dualismos. Eu gostaria de ter uma filosofia que me permite lutar contra a desigualdade. Aí talvez vou adotar o marxismo, né? Eu gostaria de ter uma filosofia que me permite tomar maconha e festejar até a madrugada. Aí talvez vou escolher o Nietzsche, né? E assim por diante. Isso é, para assim dizer, uma inspiração para fazer a filosofia, que parte de um desejo, né? de um sonho, né? É isso que eu gostaria de fazer, né? Então me dá a filosofia com a qual eu posso fazer isso. Agora, na minha opinião muito subjetiva, essa é uma motivação ruim. E normalmente as filosofias que surgem a partir disso não são muito boas. A outra fonte, né, a outra motivação para fazer a filosofia é: eu tenho uma compreensão fundamental, um insight, né, acho que não tem uma palavra no português, né, que possa expressar isso precisamente, uma compreensão fundamental, como em Platão, né? Esse insight, né? Os conceitos são fundamentalmente diferentes das coisas concretas. Por exemplo, né? Em Fichte, né? O sujeito é algo incomparável ao objeto e a fatos, é um modo de dizer fundamentalmente diferente do modo de ser dos objetos e dos fatos. Eu diria que a filosofia do Schelling é mais motivada por essa busca de satisfazer um desejo. Eu gostaria de ter uma filosofia que supere os dualismos da filosofia kantiana. A filosofia do Fichte, ela parte de um tal insight, né? Essa compreensão, né, do eu, né? Que o eu é algo fundamentalmente diferente de qualquer outra coisa que nós conhecemos.
Isso realmente é o mérito do Fichte, de ter ensinado isso a nós. O Kant já, para assim dizer, toca nesse insight, né? Mas ele ainda não formula completamente. Bem, né? Então, aí vocês estão percebendo, né, que eu não tenho tanta simpatia pelo, pelo Schelling e mais pelo Fichte. Mas isso é uma coisa completamente subjetiva, naturalmente cada um pode discordar e desenvolver ter as suas próprias preferências. Mas o fato é, o Schelling, ele não é contente, ele não está contente com esses dualismos kantianos e quer superar eles, e aí o seu primeiro recurso é a filosofia do Fichte, que parece prometer isso. Em Fichte, claro, também temos esse anseio de superar os dualismos do Kant, mas temos mais que isso, temos esse insight fundamental, né? essa compreensão fundamental que guia todo o seu pensamento. Então, vamos do Kant ao Fichte. No Fichte nós temos uma estrutura fundamentalmente diferente do Kant, sobre este aspecto superficial, formal, abstrato. Né? Nós não temos mais divisão em 2 e 2 em 2, né? 4. Nós temos 3. Né? Nós temos 3 por quê? Porque nós temos aqui dinâmica. E dinâmica sempre é linear. Né? Estática, dualismo é tipicamente estático, porque tem um ao lado do outro. Tá? Na crítica da razão pura, na parte sobre a dialética transcendental, aí até tem uma parte do livro, um capítulo do livro, onde o Kant coloca, né, 2 textos, um ao lado do outro, né, para se dizer, você deve ler estes 2 ao mesmo tempo, que naturalmente não dá, né, mas você deve entender que aqui não tem uma sucessão entre estes textos, né, onde você primeiro lê este texto, depois chega ao segundo, mas aí para esses 2 textos valem, para assim dizer, ao mesmo tempo, ou têm que ser compreendidos ao mesmo tempo em complementaridade. Então, quando você tem dualismo desse tipo, você tem algo mais estático. Uma contraposição, naturalmente, é uma posição de 2 postos. Em Fichte nós temos a dinâmica, e dinâmica sempre é linear, porque a dinâmica é de um para o outro. Claro, em Fichte nós também temos posição e oposição, mas é posição dinâmica, o ato de pôr e o ato de opor, e um sucede ao outro. E tem uma ordem, que não pode ser invertida, que não é complementar, mas um segue do outro. Temos primeiro a tese, depois temos a antítese, e depois temos a síntese que une tese e antítese numa unidade superior. Só que com relação aos princípios, a apresentação deve ser deste modo, e o primeiro princípio é superior, porque ele é completamente incondicionado, completamente absoluto. O segundo princípio, ele é condicionado com relação ao conteúdo, e o terceiro princípio com relação à forma. Portanto, estes são princípios subordinados. Mas tem ainda essa dinâmica fundamental, que vamos do primeiro ao segundo, o primeiro princípio não pressupõe nada, mas o segundo já pressupõe o primeiro, e o terceiro só surge a partir do conflito interno que se dá quando há primeiro ou segundo princípio. Dessa antinomia contida no segundo princípio, quando ele é visto junto com o primeiro. Então, essa é a estrutura fundamental da filosofia do Fichte, uma dinâmica, e uma dinâmica que se articula numa tríade. Isso vamos também encontrar em Hegel. E
essa estrutura que nós, neste curso, observamos em nossa leitura sobre os sobre os três princípios da doutrina da ciência, essa estrutura formal, ela também se encontra em todo o sistema do Fichte, que naturalmente a gente não leu, né? Mas a partir daí, né, depois dos três princípios, não tem mais princípios fundamentais, mas a estrutura de desenvolvimento e sua dinâmica de tese, antítese e síntese nessas tríades, ela continua. Né? E tem aí a filosofia teórica, depois tem a filosofia prática, e isso, junto com os princípios, já apresenta uma tríade. Dentro da filosofia teórica, como também da prática, tem a mesma estrutura, essa estrutura de três, ela se multiplica, né? Três tríades de tríades de tríades. E no final tem essa dinâmica de voltar à unidade que os três princípios e mais exatamente o primeiro princípio apresentam. Este é o fim último utópico da praxis humana, quer dizer, aquilo que a filosofia prática nos diz, a tendência do espírito humano é voltar a essa unidade. Isso em Fichte só é possível numa aproximação infinita, porque com o nosso intelecto limitado, nossas forças limitadas, nós nunca vamos conseguir tornar todo o mundo natural e também social de tal forma, modificar ele de tal forma que ele seja adequado às exigências da liberdade, às exigências da razão. Mas tem essa dinâmica de fechar o círculo, de voltar à unidade do primeiro princípio. Então, essa é a estrutura arquitetônica da filosofia do Fichte. Eu repito, essa perspectiva ela é muito superficial. Né? Isso não é a filosofia do Fichte. Né? Reduzir uma filosofia a uma tal esquematização é completamente inadequado. Mas pode ajudar, sim, pode ajudar muito a esclarecer também essa estrutura arquitetônica. Não é que essa já diz tudo sobre a filosofia, não. Mas ela nos explica um aspecto importante e talvez facilite também o acesso a uma tal filosofia e justamente aqueles conteúdos que vão para além dessa mera arquitetônica superficial. Tudo bem. Então, essa é a estrutura esquemática da filosofia do Fichte. E agora o Schelling. O Schelling olha para esses três princípios e concorda com o Fichte com relação a essa característica única, incomparável do sujeito, e isso ele vê expresso principalmente no primeiro princípio. Contudo, o Schelling, depois deste primeiro entusiasmo, ele questiona a transição do primeiro princípio ao segundo princípio. Para o Fichte é claro, né? O primeiro princípio é eu, o segundo princípio também é eu, o primeiro princípio é eu que se põe, o segundo princípio é eu que opõe a si. Mas é eu, e para o Fichte aí não tem questão, não tem problemática, porque parece óbvio para ele que eu, quer dizer, eu mesmo, né? Estou fazendo justamente isso. Eu estou pondo a mim mesmo e eu estou opondo a mim mesmo. E essa é o insight fundamental, a evidência fundamental. Para o Schelling isso não é mais tão fundamental porque ele pergunta como é que um absolutamente incondicionado pode ser idêntico a um condicionado.
Porque, naturalmente, o eu, enquanto primeiro princípio, ele é completamente incondicionado, enquanto o segundo princípio, ele já é condicionado, ele é oposto a um outro, e enquanto o terceiro princípio, mais ainda, ele é limitado, ele é finito. Então, aí nós temos eu infinito e eu finito. Repito, para o Fichte, era evidente que é o mesmo eu, e para assim dizer, essa evidência, ela é o ponto de partida, para assim dizer, o insuperável, né? Então, se tem problema com isso, né, você tem que resolver o problema, mas não pode largar a mão dessa inteligência. O Schelling não, o Schelling acha que este é um problema que impossibilita essa unidade entre primeiro e segundo princípio, e terceiro também, né? Então, nós precisamos distinguir entre eu absoluto e tudo que é finito. O eu finito, como também o não eu finito. Ele formula a famosa sentença: entre o finito e infinito não há transição, ou entre o condicionado e incondicionado não existe transição. Não podemos transitar de um eu absoluto ao meu finito. Para o Schelling, parece evidente que essa diferença, essa incompatibilidade, ela para dizer, é o mais importante, ela é o decisivo. Para o Fichte, o decisivo era a evidência primária do eu, que eu estou pondo a mim mesmo na autoconsciência e que, de fato, eu estou opondo algo a mim mesmo. Se algum problema surge a partir disso, aí, tudo bem, mas não podemos questionar essa evidência primária dessa identidade do eu que tanto põe quanto opõe. Para o Fichte, para o Schelling, essa evidência não tem essa validade. Para ele, essa evidência de que não pode ter uma transição entre o incondicionado e o condicionado, essa evidência, ela tem mais peso, para assim dizer. E por isso, ele não aceita mais essa unidade dos primeiros três princípios, ou mais exatamente a unidade do eu nos primeiros três princípios. E com isso, ele precisa distinguir entre o eu absoluto e o meu finito. E aí, o terceiro, naturalmente, agora é o não eu finito. Talvez pode parecer uma diferença pequena, né? Mas uma diferença radical. Na verdade, parece que o Fichte logo adotou, né, este insight do Schelling de que tem um problema aqui com a unidade de eu absoluto e eu finito. E aí o próprio Fichte mudou sua filosofia e acabou, né, numa sua filosofia tardia também, numa teoria meio religiosa mística. Mas para o Schelling, esse foi a primeira evidência, a evidência primária, já diretamente no começo. E quando você coloca as coisas desta forma, aí também muda a dinâmica. Agora, não podemos mais uma dinâmica contínua que vai do absoluto ao eu que opõe e depois ao terceiro princípio, porque não tem essa transição. Agora, precisamos ter uma outra dinâmica, onde o eu finito e o não eu finito, de alguma forma, emanam do princípio único absoluto do eu absoluto. E quando você coloca as coisas desta forma, logo os três mudam sua característica. O eu absoluto nem é mais tanto eu, ele é simplesmente absoluto. Ele é eu e não eu ao mesmo tempo, ele supera a distinção entre eu e não eu, e então não faz mais tanto sentido chamar ele de eu, embora o
Fichte, o Schelling faz isso ainda até mais ou menos sua filosofia da identidade, em 1800. Mas é lógico que mais cedo ou mais tarde, né, o Schelling compreende este primeiro princípio como aquele que é acima da diferença entre sujeito e objeto. Ele chama ele de sujeito-objeto, ou de simplesmente de vida, ou de absoluto. E como este é o absoluto único, o Renkaipan, né? Aí não pode ter uma dinâmica linear de desenvolvimento a partir dele. Aí a dinâmica agora tem que ser, né, dupla, né? Dois emanam de alguma forma deste primeiro princípio. Mas este primeiro princípio, ele, para assim dizer, ele permanece absoluto acima destes dois. E aí estes dois podemos agora chamar de espírito e natureza, eu e não eu, sob essa perspectiva da concretização, são espírito e natureza. E essa agora é a nova arquitetônica do que o Schelling propõe. Tem uma dinâmica sim, mas é uma dinâmica dupla. De certa forma ele mistura ou reconcilia dualismo com monismo dinâmico do Fichte. Tem uma dinâmica sim, mas essa dinâmica é dupla, ela é complementar, não é mais um dualismo simples como um Kant, como em Kant, né, onde dois são, para assim dizer, estaticamente opostos. Agora temos uma dualidade, mas que se desenvolve, que emana, que é gerada a partir de um princípio único, por um ato, por uma dinâmica. Nós temos a dinâmica e nós temos a dualidade. Nós temos dinâmica dupla a partir de um princípio único e a dinâmica que é complementar. E a outra consequência é que o Schelling pega, para assim dizer, a filosofia do Fichte como um todo, quer dizer, este prédio teórico do Fichte como um todo, e faz dele uma parte da filosofia completa como ele a concebe. Então, essa filosofia do Fichte como um todo, ela é apenas uma parte da filosofia como um todo, a parte que fala sobre o espírito. E a essa parte que fala sobre o espírito, precisamos complementar uma outra parte que fala sobre o não-eu, que é a natureza. E ambos precisam ser compreendidos como procedentes de um princípio único, absoluto, e de certa forma tem também algum tipo de retorno a essa unidade, como também já tinha em Fichte. As formas como o Schelling concebe deste primeiro princípio e também deste retorno a ele se mudam ao longo do desenvolvimento de seus sistemas. Mas essa ideia fundamental de que tem dois âmbitos complementares que partem de um princípio único por uma dinâmica e que também tem uma dinâmica interna e que tem uma dinâmica de voltar a essa unidade. Isso se encontra em todo o pensamento do Schelling. Essa ideia de dinâmica que ele pega do Fichte, mas de dinâmica dupla, complementar, simétrica, que de certa forma é uma herança de Kant, ou pode ser visto como uma herança de Kant. Então isso seria a filosofia do Schelling sob um ponto muito superficial, arquitetônico formal. E como eu já disse, em
em Schelling temos essa busca de superar a dualidade do Kant, a unilateralidade do Fichte, claro, na perspectiva do Schelling. Na perspectiva do Schelling, a filosofia do Fichte ela é unilateral, só fala sobre o sujeito. E o Schelling ele estudou ciências naturais em Leipzig, então ele conheceu toda essa riqueza que tem lá, e aí ele achou que é insatisfatório subsumir toda essa riqueza apenas sob o título do não-eu, do não-eu limitado como em Fichte. E considerar ele como o material para a nossa liberdade, né? Para o nosso processo de libertação, né? Que está aí apenas para que nós possamos ter, né, uma resistência para articular o processo de nossa libertação, porque a libertação não pode funcionar no vácuo, para assim dizer. Precisamos de uma resistência, e para isso existe a natureza. Para o Schelling isso era insatisfatório. Então ele acha que este outro lado do eu, o não eu, este outro lado do espírito, a natureza, é igualmente ordinária com relação ao eu e apresenta um âmbito próprio, complementar ao âmbito do sujeito. E a filosofia do Fichte, consequentemente, que trata apenas de um lado, ela é unilateral. Então, Schelling se volta contra a dualidade do Kant, a unilateralidade do Fichte, e acha que isso seja o elo fundamental da filosofia moderna. E aí precisamos superar isso através de uma reconciliação. Uma verdadeira reconciliação e não apenas por uma submissão. Sob essa perspectiva do Schelling, a filosofia do Fichte pode ser vista como uma submissão, onde a natureza ela é submetida ao espírito, objeto ao sujeito, real ao ideal. O Schelling busca uma reconciliação entre objeto e sujeito, reconciliação entre natureza e espírito, entre o real e ideal, consequentemente entre a razão teórica e a razão prática, entre necessidade e liberdade. Sob este ponto de vista, ele vai também para além do Spinoza, porque no Spinoza nós temos a unidade, mas aí o spinocismo é um sistema de necessidade. E o Schelling naturalmente quer reconciliar a necessidade e liberdade, porque ele também é um filósofo da liberdade, e para ele também a liberdade é o insight mais profundo, a evidência mais profunda de seu pensamento. Então, precisamos de um sistema da liberdade, sistema filosófico da liberdade, mas que se possa reconciliar com a necessidade no mundo natural, porque essa visão da física newtoniana daquele tempo, né, de que na natureza tudo funciona por leis determinísticos, mecânicos, aí tem necessidade. Bem, reconciliação ainda entre o finito e o infinito, o condicionado e o incondicionado, aquilo que na visão do Schelling, o Fichte não conseguiu, o que é o problema dos princípios do Fichte, o condicionado e incondicionado, postos como idênticos, mas é uma identidade de completamente incompatíveis. Então, isso não funciona, precisamos de uma verdadeira reconciliação entre o condicionado e incondicionado, que só pode, por sua vez, acontecer por uma dinâmica, por um processo. E com isso também reconciliação entre o sensível e o supersensível. A consequência disso, sob o ponto de vista arquitetônico, é essa sistemática
simétrica, de complementaridades, de igualmente ordinários. Esse é um termo, na verdade, que vem do Heidegger, porque o Heidegger também é muito influenciado pelo Schelling, onde onde tem dinâmica, mas dinâmica onde não é o caso que um precede ao outro, onde tem uma linearidade, mas onde tem essa igual originalidade, onde dois são igualmente ordinários e complementares. Claro, estes dois não são os absolutamente ordinários. O absolutamente ordinário é o primeiro princípio, que é idêntico, único, né? Mas digamos no segundo nível, né? Depois deste primeiro princípio, não temos uma sucessão de segundo e depois de terceiro princípio conflito, mas nós temos dois princípios, dois âmbitos que surgem igualmente e igualmente originário, né? Então originam igualmente do primeiro princípio. E por isso são complementares, tem uma simetria, um equilíbrio, tem dinâmica, mas dinâmica é equilibrada. Então tem paz, tem harmonia, tem simetria. Então quem gosta disso, talvez pode adotar a filosofia do Schelling. Né? No Fichte tem essa dinâmica radical, até revolucionária, né? E nós vamos reencontrar isso em Hegel. Hegel não era revolucionário político, mas é por causa disso que a filosofia hegeliana ela é apta para desenvolver filosofias políticas revolucionárias a partir dela, porque ela tem essa dinâmica linear. O marxismo é 100% isso, né? Dinâmica linear, né? 1, 2, 3, né? Um depois do outro, necessidade, consequência, nada de harmonia, nada de simetria, nada de igualmente válido, né? Mas um supera o outro, um é mais válido que o outro, né? E no final temos, né, a superação dos antagonismos por para assim dizer, por um princípio vitorioso único. No Hegel é o espírito absoluto, a ideia absoluta no espírito absoluto, né? No Marx é a sociedade sem classe, o comunismo, seja que for, né? O fundamental é essa dinâmica linear, digamos, revolucionária, não equilibrada e necessária, onde não tem como assim dizer, vacilar, sair do caminho, né? Tem que ser este o fim. Claro, na prática você pode desviar sim, mas aí você perde sua legitimação. A legitimação, no campo da prática, a legitimação só está em seguir a essa dinâmica. E isso é que nós não temos o Schelling por causa dessa complementaridade, dessa reconciliação, dessa simetria. Ele também vai falar em reconciliação, coisa que ele pega do Schelling, ou talvez desenvolveu junto com ele, mas aí reconciliação para o Hegel é reconciliação no princípio vitorioso que para assim dizer, na luta venceu e superou os anteriores, os passos anteriores. Em Schelling não, em Schelling nós temos essa simetria harmoniosa onde dois se complementam e, para assim dizer, juntos aspiram por uma superação, por uma unificação no princípio superior. Bem, seria essa minha tentativa de dar tipo de uma introdução sistemática ao pensamento do Schelling como um todo. Já também ajudou talvez um pouquinho para articular mais a nossa compreensão
da filosofia do Fichte, como também do Kant e já um pouquinho do Hegel. Como já disse, essa compreensão do Schelling, que já começa quando ele ainda é fichtiano, ou se declara fichtiano. Já quando ele se diz 100% discípulo do Fichte, já tem esse insight, né? Esse insight fundamental, que precisamos dessa complementação. Então, e isso se desenvolve cada vez mais. Né? Já em 1800, 1801 e 2, né, até um ponto onde ele não concorda mais com o Fichte, rompe com ele, também não apenas em sentido teórico, mas também deixa de se comunicar com ele, como fez até então, através de cartas. E aí isso continua. Cada vez mais, né, este princípio único, absoluto, se torna transcendente com relação a essas esferas que originam a partir dele natureza e espírito. E sobre esse desenvolvimento, as fases desse desenvolvimento, eu vou falar na próxima aula. Essa, então, seria, que eu apresentei hoje, seria a minha tentativa de identificar algum fio condutor, algum solo comum deste pensamento do Schelling em toda a sua variedade, sua riqueza, seu desenvolvimento intricado, suas revisões constantes.